Boas pessoal, hoje como foi dia de eleições europeias e eu estive a fazer parte de uma mesa de voto, já é bastante tarde quando estou a gravar este vídeo, mas por motivos que depois daquele pequeno hiato ia voltar a gravar uns quantos vídeos mais próximos uns dos outros e portanto quis-vos trazer, com a ajuda do Freddy, aqui uma coisa muito rápida. Na passada sexta-feira estive com 11th Dimension ao vivo no RCA e utilizámos pela primeira vez ao vivo esta versão já mais completa da nossa rack para in-ear monitoring. Então eu decidi mostrar-vos a rack que foi desenvolvida em conjunto pela banda toda. Já há bastante tempo que nós ao vivo utilizamos um portátil, um MacBook Pro, para enviar para front of house, para a mesa, backing tracks, samples, segundas vozes, etc. Pegando nessa filosofia, nós decidimos arranjar uma interface, portanto uma placa de som com 8 entradas e 8 saídas, neste caso, uma Behringer Euphoria UMC 1820, que nos permite, primeiramente, na saída 1 e 2, ter então as samples como já tínhamos há bastante tempo. Agora, temos também a possibilidade de ligar os nossos instrumentos a esta placa. E, portanto, como podem ver aqui na cábula, temos nesta entrada guitarra 1, guitarra 2, baixo, e aqui na bateria podemos utilizar um trash mic, ou seja, um microfone único que está a apontar para a bateria e a captar um som geral, ou então pedir ao técnico de som que nos dê um feed vindo da mesa só com o som da bateria e que ligamos aqui. Eu tenho duas hipóteses de me ligar a este sistema. Neste momento ligo a minha pedaleira diretamente aqui à entrada do meu amplificador e a saída de DI do amp é que está a ir à placa. O Pedro liga a pod dele, a pedaleira dele, diretamente a saída de DI também a uma entrada da placa. E o Daniel usa uma DI que temos aqui nos nossos arrumos para mandar o som da pedaleira dele também direto à placa. Quer o som de guitarra, quer o som de baixo não ficam fantásticos se não tiverem uma simulação de coluna. Então, como todos nós estamos a enviar o som de DI para a placa, fazemos o nosso som passar pelo computador por uma simulação de coluna e esse som, portanto, das duas guitarras, do baixo, das samples da bateria, com as guitarras e o baixo tendo simulação de coluna, é então enviado para os nossos headphones, para os nossos in-ears. E é enviado como? Cada um de nós tem uma saída, essa saída tem uma mistura feita ao nosso gosto. Eu tenho muito mais baixo do que guitarras, o Pedro e o Daniel provavelmente terão muito mais a sua guitarra do que o volume do baixo, mas cada saída está ligada aqui a uma entrada deste amplificador de fones. Temos aqui, por exemplo, a entrada, olá Snape. Temos então a saída do Pedro Marques, a saída para o Pedro Pereira, a minha saída, a saída para o Daniel e a saída para a Diana. Como cada um de nós tem uma saída independente, podemos então basicamente ter a nossa mistura própria, exatamente ao nosso gosto. Aproveitámos também para ter aqui o amplificador de guitarra. O Pedro e o Daniel usam este amplificador, como ele é de 2 canais, usam o mesmo amplificador e ligam duas entradas e depois a duas colunas em separado e, portanto, aproveitamos também para fazer o routing interno do som. Quando vem um cabo da pedaleira deles, vem também para aqui para o amplificador. Vocês devem ter reparado que não está marcada aqui a entrada de voz. Nós neste momento ainda não temos a voz a entrar aqui neste sistema, mas já estão guardados aqui os canais para se fazer exatamente a mesma coisa. A voz entra, divide um canal para aqui, um canal para a mesa de mistura e assim conseguimos ter a banda toda num sistema que é bastante portátil. Finalmente, temos uma gavetinha e do lado de trás temos, parafraseando um amigo meu, o esparguete com tinta de choco, que é a cabelagem que liga isto tudo. Espero que isto tenha sido minimamente interessante para vocês e que eu tenha conseguido explicar as coisas de uma forma que faça sentido. Se tiverem alguma dúvida, digam nos comentários e eu tento responder-vos da melhor forma que conseguir.
Tchau pessoal, obrigado por assistirem ao vídeo e não se esqueçam de subscrever.